Fala, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal. Se você está chegando a partir desse vídeo, já vai se inscrevendo, deixando o seu like e não esquece de ativar a notificação de novos vídeos para você receber aí, né, os avisos de vídeos novos aqui do canal, tá? De antemão, seja muito bem-vindo. Vamos dar continuidade, né, ao assunto de manobras cirúrgicas, tá? Se você não acompanhou, né, as aulas passadas sobre esse assunto, falando aí sobre a diérese e a exérese, vou deixar aqui o card aqui em cima que vai subir aqui para você, tá? E também um link aqui na descrição do vídeo, então não esquece aí de acompanhar também essas aulas, tá? Então vai lá, clica no link, assiste as aulas, tá? Não esquece de complementar o assunto, tá bom? Então agora a gente vai dar continuidade, né, ao assunto de síntese, tá? Bom, afinal de contas, né, o que vem a ser a síntese? Né? O objetivo da síntese nada mais é do que reunir aquilo que a gente separou lá na diérese, certo? Então a ideia é reunir, é aproximar os tecidos, é reconstruir a ferida operatória que a gente abriu lá no começo, né? E aí devolver a função e acelerar a cicatrização do paciente. Tá? Então o objetivo da síntese é esse. Tá? Então observe aqui nessa imagem que eu estou mostrando para você, né? A gente aqui fazendo aqui um procedimento de síntese, né, de uma exodontia de um terceiro molar superior. Tá certo? Aqui já está suturando o retalho, né? O retalho aqui no caso aqui é a incisão relaxante, né? E aqui já fazendo aqui a sutura também da incisão envelope, né, aqui na distal do segundo molar. Fechado? Então o objetivo da síntese é esse, né, é reunir, aproximar as bordas do tecido, né, que a gente fez lá na diérese, tá bom? Então a síntese, gente, ela tem que acontecer, tá, com o objetivo de aproximar as bordas, como você, né, já viu agora há pouco tempo. Mas só que nem sempre nós conseguimos aproximar as bordas da ferida cirúrgica, tá? Principalmente quando a gente faz aí, né, as remoções de elementos dentários posteriores, aqui nos casos os molares. Observe aqui, ó, a síntese, né, nessa região, ela com o objetivo de aproximar as bordas, elas praticamente não existem, né? Então o objetivo aqui no caso é fazer uma malha, né, aqui nessa região para que a gente consiga manter o coágulo dentro do alvéolo para que a gente possa ter uma boa cicatrização, né? Uma vez que a presença, a manutenção do coágulo dentro do alvéolo é que vai manter aí, né, uma maior probabilidade de a gente ter a nossa coagulação, né, a nossa cicatrização da maneira mais tranquila, né? Então aqui eu fiz a sutura contínua, simples, né, para que a gente possa aí, ter aí uma maior certeza de manutenção aí do coágulo dentro do alvéolo, né? Então muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente consegue fazer, né, a cooptação das bordas, né, de alguns procedimentos cirúrgicos, como aqui, por exemplo, a frenectomia do lábio superior, né? O paciente aqui com uma considerável inserção fibrosa, né? Você percebe aqui, né, que o lábio superior tem um freio bastante fibroso. Quando a gente, né, faz aqui o afastamento do lábio, a gente vê essa abertura em asa delta, né? Ó, você consegue ver isso aqui bem nítido, né? E a característica principal que é aqui, né? Ó, muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente vê uma grande aí, né? Um grande astema provocado, né, pela inserção fibrosa que se estende até a palatina, né? Se estende até a palatina aqui da região intericisiva. Como você pode ver aqui, ó, né, ó, quando a gente faz essa remoção do freio, a gente tem que ir até aqui a papila incisiva para que a gente possa remover, né, a inserção desse fio, desse tecido fibroso, né? E aí a gente tem um sucesso na ortodontia, que é a aproximação desses elementos dentários aqui superiores. Fechado, tranquilo, e observe aqui que ele era bem proeminente, então aqui a gente consegue, né, de fato, fazer o fechamento, a coaptação da borda, né, principalmente nessa região, tá? Na região de fundo de saca, às vezes que ela fica, né, um pouco mais difícil a gente fazer a coaptação, tá? Mas a gente tenta aproximar o máximo possível. Aqui no caso dessa paciente, a gente tem uma paciente que usava uma prótese, né? Então ela acabou lesionando aí devido aí uma má adaptação da prótese, né? Causando uma hiperplasia fibrosa inflamatória, que aí ela foi muito além disso, né? Se você observar aqui,
essa região fibrinolítica, né, mais amarelada, você vai perceber que aqui eu tenho, ó, não só hiperplasia fibrosa inflamatória aqui na porção mais exterior, mas aqui mais para dentro a gente consegue ver essa região, né, ó, mais amarelada. Isso aqui já é o osso alveolar, gente, tá? Então a lesão dessa prótese aqui, ela foi tão grande que ela provocou, né, aí uma descontinuidade da mucosa expondo o tecido ósseo, né? Então a gente tem que fazer a remoção dessa hiperplasia fibrosa inflamatória, né, e tentar aí, o máximo fazer a coaptação das bordas. No caso aqui a paciente, né, a gente fez a remoção, né, da hiperplasia fibrosa inflamatória e conseguiu coaptar as bordas, né? No caso aqui a gente não está conseguindo visualizar, mas essa lesão, essa hiperplasia fibrosa inflamatória, ela tinha um caráter peduncular, né? E a gente removeu esse tecido ósseo necrótico que tinha aqui, né? Removeu essa hiperplasia fibrosa inflamatória e fez a coaptação das bordas, né? Então o objetivo da síntese é esse, tá? É a gente aproximar as bordas da ferida cirúrgica, e aqui no caso, quando a gente faz a exodontia de elementos dentários superiores, no caso aqui a gente fazer, né, a manutenção do coágulo sanguíneo dentro do alvéolo, para a gente ter aí a maior probabilidade de um pós-operatório sem intercorrência devido a uma boa cicatrização. Fechado? Então a síntese ela tem que ser feita através dos fios de sutura, né? E os fios de sutura eles possuem as mais diversas classificações, dentre elas os fios absorvíveis e os não absorvíveis, né? Então a gente tem aí algumas indicações para os fios absorvíveis e algumas indicações para os fios não absorvíveis, né? E quais são aí os fios absorvíveis, né? A gente tem o catgut, tá certo? A gente tem o monocrio, a gente tem o vicrio, tá? Então esses são os principais fios de suturas reabsorvíveis, tá? Que a gente usa aí, principalmente aí na cirurgia de traumatologia bucomaxilofacial, né? No serviço de urgência também, alguns serviços de urgência aí de cirurgia e traumatologia, em que a gente tem aí um acesso, né, dos planos faciais mais profundos, né? No caso aí de um plano muscular, a gente precisa aí coaptar as bordas do músculo, né? No caso quando tem alguma descontinuidade ou cirúrgica ou por algum evento de acidente, né? Então a gente precisa aí fazer essa sutura através desses fios reabsorvíveis, né? E aí, gente, a gente tem o catgut, né? Que é um fio que é utilizado aí na categoria de absorvível, né? E aqui tem alguns, né, que são cromados. Na verdade, a maioria deles a gente tem como catgut cromado. E qual a vantagem do catgut cromado para o catgut convencional? É que ele diminui os eventos inflamatórios no local, tá certo? No local lá da sutura. Então, o evento inflamatório ele acaba sendo um pouco menor, tá? Então, o catgut normal, convencional, ele induz inflamação lá no local um pouco maior do que o cromado, tá? Então a gente tem o vicryl também, que aqui no caso o vicryl ele é um fio sintético, né, diferente do catgut, tá? O monocryl também sintético, tá certo? E os dois aí, né, possuem essa situação de ser absorvível, beleza? E a gente tem os não absorvíveis, né? Aqui é o que a gente usa mais aí na cirurgia oral menor, na grande maioria das vezes, né? Então a gente tem aí os fios de nylon, a gente tem os fios de seda, os fios de algodão, né? Cada um com sua característica específica, né? Então esses são os representantes aqui, né, dos fios não absorvíveis, tá certo? Essa é a classificação quanto ao fio ser absorvível ou não absorvível, né? Mas só que tem também quanto à constituição do fio de sutura, né? Como que ele é feito, tá? Então a gente tem fio de sutura multifilamentar, como você pode observar aqui, ó, tá? Ele é constituído aí por múltiplos filamentos, né? E a gente tem os monofilamentares, tá? A diferença, né, entre um e outro é mais direcionado aí aos eventos de contaminação no local da ferida cirúrgica, né? Os multifilamentados, devido a ter uma maior área de retenção de placas, né, de micro-organismos também, ele acaba aí induzindo um processo de contaminação um pouco maior, né? Então aumenta o risco de contaminação quando eu falo aí de utilização de fios de sutura multifilamentar, como o catgut, a multifilamentar, o cedo, o algodão, tá? Então a gente tem aqui do outro lado, né, os fios monofilamentares, que tem essa característica, né, de diminuir aí o potencial de contaminação, né, pelo simples fato de ter uma menor área de retenção de biofilme, né, e
e de bactérias também. Então eles acabam aí diminuindo o potencial de contaminação, tá? Então outra característica do multifilamentar é que esse fio de sutura multifilamentar ele tem uma maior resistência à tensão, tá? Por quê? Porque ele tem múltiplos filamentos, então a tensão na hora de fazer o nó, né, ele acaba sendo aí distribuído, tá? E tem um custo mais barato, ele tem um custo mais baixo, tá? E tem uma menor memória. Como assim menor memória? Ele tende, na hora do nó, a ficar no local, tá certo? Na hora que a gente faz o nó, ele tende a ficar no local, o nó ficar no local, ele não fica frouxo, tá? Ao passo que nos monofilamentares, né, ele tem um menor risco biológico, como eu falei para você, devido à constituição dele, né, da própria constituição física do fio monofilamentar. Ele exige, né, uma menor tensão na hora de efetuar o nó, né, e tem uma maior memória. Né? Quando a gente vai fazer o nó, ele tende a afrouxar um pouco mais. Então, aqui já vai outra dica para você, tá? Então, tente aqui nesses fios monofilamentares, quando você estiver utilizando ele para fazer o procedimento de síntese, deixar uma das pontas tensionadas, né? Não deixar frouxo, porque aí você consegue manter o nó com mais tranquilidade, fechado? Outra coisa que a gente vê bastante aí que é a espessura do fio, né? Então a gente vê 4,0, a gente vê fio 3,0, 2,0, né? Então na odontologia é muito comum a gente utilizar esses fios de sutura 4,0, 3,0, né? Até 5,0 muitas vezes. Então como é que é feito essa classificação, né, de fio 4,0, 3,0? Essa classificação ela é feita através de uma normatização, tá? Feita pela United States Pharmacopeia, tá? Então pela USP. Tá? Não é a USP, é a universidade não, tá certo? É a United States Pharmacopeia, tá? Então veja só, quando eu falo que um fio ele é 2,0, significa dizer que ele é um fio de 0,3, tá certo? 0,3 milímetros de diâmetro, tá certo? Então quando eu estou falando de um fio de 3,0, eu estou falando que o diâmetro do fio de sutura ele tem 0,2. Quando eu falo que o fio de sutura ele é 4,0, eu estou falando que o fio de sutura ele tem 0,15 milímetros de diâmetro, tá certo? E assim vai. Observem que à medida que eu vou aumentando, né, o número que acompanha o zero, eu vou diminuindo, né, a espessura do fio, fechado? Então se eu tiver um fio 6,0, eu vou ter um fio com menor espessura do que um fio 3,0. Fechado? Então, sempre vai ser dessa forma, tá? Não esqueça disso. Então agora você já sabe, né? Quando eu estiver falando de um fio 4,0, significa dizer que ele tem uma espessura menor do que um fio 3,0. Beleza? Uma informação muito importante aqui que vai ajudar a gente na hora de estar fazendo a nossa síntese, né? A nossa sutura. Tente, sempre que possível, deixar aí, né, o seu instrumento de pega e porta-agulha, tá certo? Entre a porção terminal da agulha e a porção média, tá certo? Então você deixa aqui no meio, ó, tá, ó. Deixa aqui no meio que você vai ter uma boa pega e uma boa apreensão para você manipular essa agulha e fazer uma boa síntese, né? Então não pegue aqui na ponta terminal, ó, tá? Porque aqui você não vai ter uma boa pega, o fio, a agulha vai ficar rodando, tá? Então é muito ruim. Então sempre aproxime aqui mais possível, tá certo? Dessa região, tá? E aí a gente vai para as agulhas, né? A gente usa aí, pessoal, tá? Diversas agulhas no nosso dia a dia. Mas existem algumas que são mais comuns, né? Como por exemplo as agulhas circulares meio, tá certo? De meio círculo, tá? Então a gente tem as agulhas circulares, tá certo? Como vocês podem ver aqui, ó, tá? A gente tem as agulhas curvas e as retas, tá? A diferença entre uma e outra é que a gente tem angulações diferentes em algumas porções da agulha, tá? Por exemplo, a reta não tem muito segredo, ela é toda reta, certo? A curva, pessoal, a agulha curva, ela na ponta dela, ela tem uma angulação, tá certo? Ela tem uma angulação e ela é considerada curva justamente porque ela tem essa variação aqui na ponta dela, tá certo? Mas o que a gente mais usa são as agulhas circulares, tá? E a mais comum é essa aqui, ó. É a metade do círculo, tá certo? Então a gente tem, ó, agulhas 1/4, agulhas 3/8,
agulha 5/8, tá certo? E a nossa famosa agulha 1/2, tá? Que essa é de meio círculo, tá bom? Então, essas aqui são as agulhas que a gente mais usa. Então, quanto ao tamanho da agulha, né? A gente tem agulhas circulares, curvas e retas, sendo que as circulares, elas têm a variação de 1/4, 3/8, 5/8 e 1/2. Fechado? Quanto ao formato, né? Existem vários formatos da agulha, certo, gente? Vários. Mas o que a gente mais usa na clínica odontológica é a agulha com formato circular e a triangular. Qual a diferença de uma para outra? Se você observar, a circular, ela não tem borda cortante, a não ser a ponta que ela vai perfurar, né? A borda cortante aqui é ausente na circular, então ela é usada em procedimentos atraumáticos, tá certo? Como, por exemplo, o cirurgião dentista bucomaxilo, que faz ali, né, as cirurgias de fechamento de lábio, né, de palato, de paciente fissurado. E aí a gente lança a mão dessas agulhas aqui porque a gente quer traumatizar menos o tecido, tá certo? Ou então quando você está fazendo alguma manipulação periodontal, né, que a gente é mais aconselhável usar esse tipo de agulha, uma vez que ela tem uma borda, ela não tem, na verdade, né, uma borda cortante, tá certo? E as agulhas triangulares é o que a gente mais usa aí no consultório, né? As agulhas triangulares que tem uma secção triangular, como você pode ver aqui, ó, se a gente for partir a agulha aqui, né, na sua estrutura, a gente vê um formato de um triângulo, né, trazendo para cá, ó, tá? E as suas bordas, pessoal, essas bordinhas aqui, essas pontinhas, elas são ativas, né? Então elas acabam cortando, tá certo? E esse triângulo aqui, ele tem o vértice invertido, ó, um triângulo invertido, na verdade, né? Ó, se você olhar aqui, ele tem uma posição invertida, né? Ó, a ponta dele, ó, é para cá, ao invés de ser para cima, né? Então, triângulo invertido, tá? Triângulo invertido, beleza? E aqui, né, pra gente entender, quando a gente olha aquela caixa lá de sutura, né, o que significa cada número daquele, né? Aqui tem as especificações, né, gente, aqui, ó, tem as especificações do fabricante, né, quanto ao fio, ele está dizendo que esse fio aqui é um Vicryl, né, um fio absorvível, tá bom? E aqui a gente tem o fio 4.0, né, então aqui a gente tem o que? A espessura. A gente tem aqui a espessura, né, ó. Aqui, pessoal, é o tamanho do fio, tá certo? Tamanho do fio. Aqui, pessoal, ele já vai trazer pra gente, ó, informações quanto a agulha, tá? Ó. Então a gente percebe que essa agulha ela tem um formato circular e ele está dizendo aqui embaixo que esse círculo é de 1/2, ou seja, de meia volta, tá? Então ele está mostrando aqui pra gente o tipo de agulha. E aqui, pessoal, ó, observe bem para cá, ó. Aqui é a secção da agulha, ó, a secção triangular, certo? Para a gente não ter dúvida, tá? E esse 16 milímetros, pessoal, é o tamanho da agulha, certo? Beleza? Então não tem erro, tá? Aqui, quem é mais fino, né? O que é um fio mais fino? 4.0 ou 5.0? A gente percebe que tem as mesmas, né? Ó, as mesmas classificações, né? Quanto tamanho de agulha, tamanho do fio. Mas quem é mais fino aqui dos dois? 4.0 ou 5.0? O 5.0, né? Ó, lembra que eu disse para você, à medida que o número ele aumenta, acompanhado do zero, né? O diâmetro do fio diminui, beleza? Então não esquece disso, tá? Então volta o vídeo se você não pegou, tá certo? E aí assiste de novo. Então a gente termina esse assunto, né, de síntese. Não deixe de acompanhar os vídeos que eu vou deixar aqui do lado, tá? Sobre diérese e exérese, tá? Para você continuar aí, né, nos assuntos de manobras cirúrgicas, tá certo? Desde já agradeço a sua presença, já vai se inscrevendo aí no canal, dando um like na aula, tá? E te espero na próxima, tudo de bom.